Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 21 e versículo de número 1. Os irmãos encontraram aí? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estava juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado de Didimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era Jesus, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E aos outros discípulos foram com o barco, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Amém, irmãos? Podeis sentar, irmãos. Então está aí um texto já bem conhecido, nós que estamos aqui. A maioria dos cristãos já ouviram falar dessa pesca maravilhosa. Pesca esta que traz muitas lições para nós. Nós temos muita coisa para extrair desta pesca maravilhosa. São lições que nos deixam felizes pela demonstração do cuidado de Jesus para com os nossos esforços para cuidar da nossa própria vida. Já começo dizendo que Jesus vai até a praia, até o mar de Tiberíades, e eles estavam a trabalho, pescaram a noite inteira. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira. Jesus chega lá pela manhã, quando eles retornavam da pesca. Pescar à noite, para mim que sou da beira do Rio São Francisco, a região de pesca, é costume, era costume naquela época, e até hoje as pessoas
sabe que pescar à noite é o melhor horário para pescar, porque está mais silêncio. A pesca à noite é de praxe, dá mais certo do que durante o dia. Então era costume, por isso que eles estavam chegando de manhã, porque eles passaram a noite inteira pescando. E ali estava Pedro e os demais que eram profissionais da pesca. Então Jesus foi ali para socorrê-los, foi ali para aplicar lições sobre eles, e estas lições, graças a Deus, ficou registrada e chegou até nós. Então, irmãos, Pedro estavam trabalhando, pescaram a noite inteira, e eles voltaram frustrados da pesca, porque todo pescador, ainda que vai pescar por distrair um pouco, mas deseja ter a sensação de ver um peixe fisgar no anzol, ou cair na rede ou na tarrafa. E eles sabiam aonde os peixes costumavam estar. E já imaginou a noite inteira pescando e não apanhar nada, e estava pescando de rede. E é meio que impossível uma pessoa ir pescar de rede ou de tarrafa para não pegar nada. E isso pescando a noite inteira. E quando eles estavam retornando, tristes, desanimados, para a beira da praia, alguns lavando as redes, limpando as redes, como de costume, pescador remendando redes, que às vezes rasga. Jesus estava na praia, e eles pescaram a noite inteira, não pegou nada. Aí Jesus chega e diz assim: volta a pescar de novo, lança a rede à direita do barco. E o interessante é que eles não questionaram. Pelo menos aqui no texto nós não vimos eles: já estou cansado, já pesquei a noite inteira. Nós não lemos isso aqui. Lança a rede à direita. O versículo 6 diz: lança a rede à direita. O que em seguida está escrito é que lançaram, pois já não podia tirar pela multidão de peixes. Obedeceu a palavra dada por Cristo, e eles já não conseguiram mais tirar a rede, porque imagina, irmão Miguel, caiu em cima de um cardume caprichado de peixe, e eles não conseguiam nem tirar. Esse é Jesus que chega para fazer algo diferente na vida de alguém que ele quer mudar a história. Jesus quis mudar a história desses homens pescadores, e eles pôde ver essas maravilhas. Mas um dos discípulos que Jesus amava falou com Pedro, porque até então ali ele não sabia quem era. Aí falou com Pedro assim: olha, é o Senhor. E aqui está o cerne do assunto da mensagem de Deus para nós. O discípulo a quem Jesus amava falou a Pedro: é o Senhor. E quando eles descobriram que era o Senhor, isso aqui traz lições para nós. Quando eles descobriram que era o Senhor, Pedro cingiu-se com a túnica e pulou dentro d'água. Ele cingiu com a túnica porque estava nu. Então imagina, eles estavam nus, mas quando viu que era o Senhor, o que nasceu neles? O que foi gerado neles? Ou principalmente em Pedro, para que se jogasse na água, para que cingisse de túnica? Respeito pela presença de um Jesus que manifestou ali, já manifestando cuidado para com eles, suprindo a necessidade deles, porque eles viviam da pesca. E eles pescavam à noite por outro motivo, porque de manhã bem cedo ali eles queriam estar com peixe fresquinho para que as pessoas comprassem. Por isso que eles pescavam à noite para vender de manhã. Então eles viram a rede
após ouvir a palavra de Deus, a palavra do Cristo, pedindo para que eles lançassem a rede à direita, eles pôde contemplar e ver o milagre de Deus se manifestar. E Jesus só manda lançar à direita, e de uma vez só ele escolhe, e a Bíblia faz questão de dizer, não só a quantidade de peixes, a Bíblia faz a questão de dizer o tamanho dos peixes. O texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Irmãos, este é Jesus que faz infinitamente mais além do que pedimos e pensamos. Eu falei ontem aqui que às vezes nós esperamos um milagre por um caminho e ele vem por outro. Esperamos um milagre, quem sabe pescando ao lado esquerdo, jogando rede ao lado esquerdo, aí Jesus chega e fala, não é só uma lançada, mas joga do lado direito. Porque nem sempre nós estamos direcionados, e às vezes é preciso buscar e depender da direção do próprio Jesus para saber aonde lançar a rede, para saber a maneira correta de pescar. Aqui nós estamos falando de pescas, literalmente falando, né? Pesca, literalmente. Mas quantas pescas nós fazemos no dia, na semana, no mês? E quantas vezes também nós chegamos a esse ponto de frustração, que a pesca da noite toda não valeu a pena. Imagina se era um trabalho, era o profissionalismo deles, eles viviam da pesca. Imagina eles retornando, limpando os redes, costurando rede e dizendo, como que eu vou chegar em casa? O que eu vou falar para a esposa? O que eu vou falar para os meus filhos, que eles estão esperando eu chegar com peixe, ou pelo menos com o dinheiro do peixe que nós pescamos? Então Jesus chega, irmãos, e alegra o coração deles, operando o milagre da provisão, operando o milagre da providência, manifestando o cuidado dele na vida daqueles homens. Então veja bem, até no milagre que Deus opera, Deus aplica em nós lições de santidade e temor. Cada milagre que Deus opera em nós, nós temos que pensar como estes homens. Olha, essa colheita foi ele que mandou jogar a rede no lugar certo. Então se ele mandou nós jogarmos a rede no lugar certo, pegamos 153 grandes peixes, é o Senhor que está conosco. Irmãos, o que Deus espera de nós é o que? Reverência, respeito e adoração. Eu preciso em cada milagre e em cada cuidado de Deus reconhecer que o Senhor é o Senhor da minha vida. E quanto mais Ele faz em mim e através de mim, mais temor, mais comunhão, mais respeito e mais louvor eu devo dar a Ele. Os irmãos já observaram que tem sido às vezes o contrário. Existem pessoas que quanto mais Deus opera na vida deles, alguns mais ficam vaidosos, orgulhosos. Há pessoas que quanto mais Deus faz bênçãos na vida deles, a maioria não entende o propósito da bênção e começa assim, vai descer, dando lugar para o orgulho. Esses homens não. A hora que eles viram que a pesca foi uma pesca extraordinária, que não foi uma pesca igual às demais que eles costumavam fazer, quando eles fizeram essa pesca maravilhosa, eles reconheceram, além do Senhor estar conosco, foi Ele quem fez isso. Aleluias. Foi Ele quem manifestou o cuidado. Então a este Senhor respeito, honras, louvor e adoração. Já imaginou se todos que recebessem de Deus o milagre pensassem em temer a Deus, em respeitar a Deus? Irmãos, observa, tome cuidado que eu falava sobre a cura de um cego,
que Jesus curou de forma gradativa que estava na aldeia. Jesus cura ele, ou seja, quase que ele ficou curado. Mas por que Deus não curou? Porque ele estava num lugar errado. Porque aquela aldeia era uma aldeia que tinha sido amaldiçoada por Jesus. E aonde a maldição de Deus é lançada, nada produz, nada acontece. Foi meia cura que aquele cego recebeu dentro da aldeia. E a Bíblia diz que Jesus pega o cego e leva para fora da aldeia. E aí sim, lá fora da aldeia, ele passa a enxergar normalmente. Agora veja bem, por que Jesus não curou o cego na aldeia? Porque era amaldiçoada. E qual o motivo que levou Jesus a amaldiçoar aquela aldeia? Pois justamente por causa desses grandes milagres que foram operados lá naquela aldeia. Essa aldeia era uma aldeia próxima ao mar, lugar onde era um ponto de vender peixes, era um lugar de pesca, no comércio. Ali Deus tinha feito muitas maravilhas, muitos sinais, mas o povo não se converteram, não glorificaram a Deus por causa destes milagres. Pedro e os demais que ali estavam, ao ver o milagre, logo já sentiu a vontade de temer. Pedro estava nu, veste a túnica e se joga no mar. Que Deus possa encher o nosso coração a cada milagre recebido, a cada bênção alcançada. Que Deus possa gerar em nós desejo maior para servi-lo, para honrá-lo e para glorificar o nome dele. Que cada bênção alcançada da parte de Deus gera em nós mais vontade de glorificar o nome dele. E assim, irmãos, pode observar, o cego Bartimeu, o filho de Timeu, após ser curado, a Bíblia diz que o coração dele se encheu de alegria e de temor, e ele seguiu glorificando a Deus. O paralítico na porta formosa do templo, lá em Atos capítulo 3, após ser curado pela ministração ali de Pedro e João, a Bíblia diz que após ele ser curado, ele entra para o templo louvando e glorificando a Deus. A mulher samaritana, após ter tido encontro com Jesus e Jesus ter revelado a vida dela, ela volta para Samaria maravilhada, agradecida, convidando o povo e dizendo: vem ver que eu encontrei verdadeiramente um profeta. Irmãos, observa cada milagre operado na vida dos homens e mulheres da Bíblia, gerou neles sentimento para servi-lo e adorá-lo. Que não seja diferente em nós. A gratidão é quando aquele milagre é capaz de gerar em nós temor, reverência e desejo de adorá-lo. Ele quer que nós seguimos como Pedro se manifestou naquela pesca, com reverência, com temor, com respeito, porque isso glorifica o nome dele. Então, irmãos, a palavra hoje é esta: Deus opera milagres, para que através dos milagres eu possa crescer espiritualmente. Deus vai operar milagres, e este milagre é para glorificar o nome dele. Que Deus continue falando ao seu coração, que esta palavra faça com que você possa meditar, refletir nos milagres que Deus já operou. Será que os milagres que ele já operou não foi para nos levar para mais perto dele? Gerar em nós temor, reverência, respeito e mais vontade de adorar e servir? Fique atento, porque cada milagre que ele já operou e que vai operar, ele tem os seus propósitos. Não é simplesmente porque ele só nos ama e só cuida de nós. Não, ele quer ser glorificado.
Essa pesca ficou para a história, a ponto de estar falando conosco hoje. Mas a revelação que Deus dá para nós através dela é que Ele é que tem o controle das nossas finanças, porque a pesca estava envolvendo finança daqueles pescadores. Eles estavam frustrados, era a maneira como eles se mantinham, e Deus estava dizendo: não fique triste quando a pesca não foi do jeito que você imaginava, porque se não foi do jeito que você imaginou, eu tenho algo diferente para manifestar. Amém, irmãos? Deus tem sempre algo diferente para fazer em nós. Então vamos orar e pedir ao Senhor para dar a nós discernimento sobre cada milagre que Ele opera em nós e que Ele vai operar em nós. E não esqueça, cada milagre que Jesus operar é para a glorificação do nome dEle e para a mudança de comportamento nosso. Fique em pé e vamos orar. E eu creio que esta noite Deus quer que eu e você cresça em santidade, em comunhão, em reverência, em temor, assim como Deus gerou tudo isso na vida de Pedro com aquele milagre. Oremos. Querido Jesus, eu quero neste instante pedir ao Senhor que dê a nós entendimento, que dê a nós, meu Pai querido, sabedoria, para entender, meu Pai amado, o trabalhar, o operar do Senhor em nossas vidas. Eu sei, meu Pai, que o Senhor já tem operado milagres, maravilhas, prodígios sobre nós, e que estes milagres não venham ser esquecidos, a ponto de não, meu Pai, fazer com que nós continue te servindo e te adorando. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem muito mais para realizar, e que os milagres que o Senhor tem para realizar possa gerar em nós desejo de segui-lo, desejo de servi-lo, desejo de adorá-lo, porque o Senhor é digno sim de toda honra e toda glória. Fortalece, Pai, cada um dos teus filhos que aqui estão. Fortalece aqueles que vão estar, meu Pai, me ouvindo em outro horário, os que vão estar em casa. Ó Deus, fortalece os fracos, através, meu Pai, da consciência, levando a meditar naquilo que o Senhor já fez. Porque quando olhamos, ó Deus, para os milagres que o Senhor opera em nós, é motivo sim de glorificá-lo e de exaltá-lo. Gera em nós, meu Pai, esta graça, o reconhecimento de que o Senhor mudou a nossa história e quer muito mais operar em nossas vidas. Eu declaro abençoados, abençoadas, cada vida neste momento, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus.